homens cultos e espirituais tinham trabalhado em vão para efetuar uma reforma. Nessas ordens monásticas, Wycliffe, porém, com uma intuição mais clara, feriu o mal pela raiz, declarando que a própria organização era falsa e que deveria ser abolida. Surgiram discussões e interrogações quando os monges atravessavam o país, vendendo perdões do Papa. Muitos foram levados a duvidar da possibilidade de comprar o perdão com dinheiro e levantaram a questão se não deveriam procurar o perdão de Deus, em vez de procurar o Pontífice de Roma. Muitos se alarmaram com a capacidade dos frades, cuja avidez parecia nunca se satisfazer. Os monges e sacerdotes de Roma, diziam eles, estão a comer-nos como um cancro. Deus deve livrar-nos ou o povo perecerá. Para encobrir a sua avareza, os monges mendicantes diziam estar a seguir o exemplo do Salvador, declarando que Jesus e os seus discípulos tinham sido sustentados pela caridade do povo. Esta pretensão teve como resultado o prejuízo da sua causa, pois levou muitos à Escritura Sagrada para saberem por si mesmos a verdade, resultado de que todos os outros era aquele que Roma menos desejava. A mente dos homens foi dirigida para a fonte da verdade, o que Roma tinha como objetivo ocultar. Wycliffe começou a escrever e publicar folhetos contra os frades, porém não tanto para entrar em discussão com eles, como para despertar o espírito do povo para os ensinos da Bíblia e para o seu autor. Ele declarava que o Papa não possuía o poder do perdão ou da excomunhão em maior grau do que os sacerdotes comuns, e que ninguém pode ser verdadeiramente excomungado a menos que primeiro tenha trazido sobre si próprio a condenação de Deus. Ele não poderia ter utilizado forma mais eficaz para levar à demolição da gigantesca estrutura do domínio espiritual e temporal que o papado construíra e na qual a alma e o corpo de milhões de pessoas estavam presos. Mais uma vez, Wycliffe foi chamado para defender os direitos da coroa inglesa contra as usurpações de Roma, e sendo designado embaixador real, passou 2 anos na Holanda em conferências com os emissários do Papa. Ali entrou em contacto com eclesiásticos de França, Itália e Espanha, e teve a oportunidade de ver por detrás dos bastidores e ficar a saber muitas coisas de que ele não teria tido conhecimento na Inglaterra. Isto sem o consentimento dos pais, mesmo sem o seu conhecimento, e contra as suas ordens. Um dos primitivos padres da Igreja de Roma, insistindo sobre o facto de as exigências do monarquismo serem superiores às obrigações do amor e dever filial, declarou: ainda que o teu pai estivesse deitado diante da tua porta, chorando e lamentando, e a tua mãe te mostrasse o corpo que te carregou e os cheios que te nutriram, tê-lo-ás de pisar a pés e ir avante diretamente para Cristo, através desta monstruosa desumanidade, como mais tarde Lutero lhe chamou, que cheira mais a lobo e a tirano do que a cristão homem. O coração dos filhos impernecia-se contra os pais. Desta forma, os dirigentes papais, como os fariseus do passado, anulavam o mandamento de Deus com a sua tradição. Assim se desolavam lares e pais ficavam privados da companhia de filhos e filhas. Mesmo os estudantes das universidades eram enganados pelas falsas representações dos monges e induzidos a unir-se às suas ordens. Muitos mais tarde
viriam a arrepender-se desse passo, vendo que tinham prejudicado a sua própria vida e causado tristeza aos pais. Mas, uma vez presos na armadilha, era-lhes impossível obter a libertação. Muitos pais, temendo a influência dos monges, recusavam-se a enviar os filhos para as universidades. Houve uma assinalável redução no número de estudantes que frequentavam os grandes centros de ensino. As escolas enfraqueciam e a ignorância prevalecia. O Papa tinha concedido a esses monges a faculdade de ouvir confissões e conceder perdão. Isto tornou-se numa fonte de grandes problemas. Inclinados a aumentar os seus lucros, os frades estavam tão dispostos a conceder a absolvição que criminosos de todas as espécies recorriam a eles, e como os resultados aumentaram rapidamente os vícios mais detestáveis. Os doentes e os pobres eram deixados a sofrer, enquanto os donativos que deveriam suavizar as suas necessidades iam para os monges que com ameaças exigiam esmolas do povo, denunciando a impiedade dos que retivessem os donativos exigidos. Apesar da sua posição de pobreza, a riqueza dos frades aumentava constantemente, e os seus magníficos edifícios e fartas mesas tornavam mais visível a crescente pobreza da nação, e enquanto gastavam tempo em luxo e prazeres, enviava em seu lugar homens ignorantes que apenas podiam narrar histórias maravilhosas, lendas e gracejos para divertir o povo e torná-lo ainda mais completamente iludido pelos monges. Contudo, os frades continuaram a manter o domínio sobre as multidões supersticiosas e a levá-las a crer que todos os deveres religiosos se resumiam a reconhecer a supremacia do Papa, a adorar os santos e a fazer donativos aos monges, que isto era suficiente para lhes garantir um lugar no céu. Wycliffe era um perspicaz descobridor de erros e atacou destemidamente muitos dos abusos sancionados pela autoridade de Roma. Quando agia como capelão do rei, assumiu uma atitude ousada contra o pagamento do tributo que o Papa pretendia do monarca inglês e mostrou que a pretensão papal à autoridade sobre os governantes seculares era contrária tanto à razão como à revelação. As exigências do Papa tinham excitado muita indignação. Os ensinos de Wycliffe exerceram grande influência sobre o espírito dos dirigentes do país. O rei e os nobres uniram-se para negarem as pretensões do pontífice quanto à autoridade temporal e na recusa em pagar o tributo. Desta forma foi desferido um golpe eficaz contra a supremacia papal na Inglaterra. Outro problema contra o qual o reformador sustentou uma longa e resoluta batalha foi por causa da instituição das ordens dos frades mendicantes. Estes frades examinavam a Inglaterra, lançando uma nota sobre a grandeza e prosperidade da nação. A indústria, a educação, a moral, tudo sentia a sua influência debilitante. A vida de ociosidade e mendicidade dos monges não só era um grande subvertedor dos recursos do povo, mas também lançava o desdém sobre o trabalho útil. A juventude desmoralizava-se e corrompia-se pela influência dos frades. Muitos jovens eram levados a entrar para o convento e dedicar-se à vida monástica, e isto sem o consentimento dos pais, mesmo sem o seu conhecimento e contra as suas ordens. Um dos primitivos padres da Igreja de Roma, insistindo sobre o facto das exigências do monarquismo serem superiores às obrigações do amor e dever filial. Ora, não previu até onde ele
o levaria. Não se opôs deliberadamente a Roma. Dedicação à verdade, porém, não podia senão levá-lo a entrar em conflito com a falsidade. Quanto mais claramente discernia os erros do papado, mais fervorosamente apresentava os ensinos da Escritura Sagrada. Via que Roma tinha trocado a palavra de Deus pela tradição humana. Destemidamente acusava o sacerdócio de ter banido as Escrituras e exigia que a Bíblia fosse devolvida ao povo e que a sua autoridade fosse estabelecida na Igreja. Ele era um mestre competente e sincero e um pregador eloquente, e a sua vida diária era uma demonstração das verdades que pregava. O conhecimento das Escrituras, a força do seu raciocínio, a pureza de sua vida e a sua mensagem e a sua coragem e integridade inflexíveis conquistavam uma confiança e estima gerais. Muitas pessoas estavam descontentes com a sua fé anterior, por verem a iniquidade que prevalecia na Igreja de Roma, e saudaram com uma incontida alegria as verdades expostas por Wycliffe. Mas os dirigentes papais encheram-se de raiva quando perceberam que este reformador conquistara maior influência do que eles. Wycliffe recebeu uma educação liberal e para ele o temor do Senhor era o princípio da sabedoria. Na universidade tinha-se distinguido pela fervorosa vida espiritual, assim como pelos seus notáveis talentos e profunda cultura. Com grande sede de saber, procurava familiarizar-se com todos os ramos do conhecimento. Foi educado na filosofia e escolástica, nos cânones da Igreja e na lei civil, especialmente na do seu próprio país. Nos seus trabalhos posteriores foi evidente o valor destes primeiros estudos. Conhecendo a filosofia especulativa do seu tempo, estava capacitado para expor os seus erros. E com o estudo das leis civis e eclesiásticas estava preparado para entrar na grande luta pela liberdade civil e religiosa. Não só sabia manejar as armas tiradas da palavra de Deus, como também tinha adquirido a disciplina intelectual das escolas e compreendia a tática dos teólogos escolásticos, o poder do seu gênio e a extensão e profundidade dos seus conhecimentos, e impunham o respeito tanto a amigos como a adversários. Os seus adeptos viam com satisfação que o seu herói ocupava um lugar preeminente entre os espíritos dirigentes da nação, e os seus inimigos eram impedidos de lançar o desprezo sobre a causa da reforma, alegando ignorância ou fraqueza do seu defensor. Quando ainda estava na universidade, Wycliffe lançou-se no estudo das Escrituras Sagradas. Naqueles tempos primitivos, em que a Bíblia só existia nas línguas antigas, só os eruditos estavam habilitados a encontrar o caminho para a fonte da verdade, o qual estava fechado às classes incultas. Assim, já tinha sido preparado o caminho para o futuro trabalho do Wycliffe. Como reformador, homens de saber tinham estudado a palavra de Deus e encontrado ali revelada a grande verdade de sua livre graça. Nos seus ensinos tinham espalhado conhecimento desta verdade e levado outros a regressarem às Sagradas Escrituras. Quando a atenção do Wycliffe se voltou para as Escrituras, este passou a pesquisá-las com a mesma profundidade com que absorveu a instrução nas escolas. Assim sentiram uma grande necessidade que nem os seus estudos escolásticos nem o ensino da Igreja foram capazes de satisfazer. Na palavra de Deus encontrou o que até aí tinha procurado em vão. Ali viu revelado o plano da salvação e Cristo apresentado como o único advogado
do homem. Entregou-se ao serviço de Cristo e tomou a decisão de proclamar as verdades que tinha descoberto, tal como os reformadores posteriores. Wycliffe, ao iniciar a sua obra, não previu até onde ela o levaria. Pronto, e agora chega, estou cansado. A leitura do grande conflito. Ora, continuando sobre o grande conflito, João Wycliffe. Antes da reforma, houve ocasiões em que os exemplares das Escrituras sagradas existentes eram muito poucas, mas Deus não tinha consentido que a sua palavra fosse totalmente destruída. As suas verdades não deviam ficar ocultas para sempre. Para ele era tão fácil quebrar as correntes que prendiam as palavras da vida como abrir portas de prisões, ou rebentar portões de ferro para pôr em liberdade os seus servos. Nos vários países da Europa havia homens que, por ação do Espírito de Deus, eram levados a procurar a verdade como tesouros escondidos. Providencialmente guiados, eram conduzidos às Santas Escrituras e estudavam as páginas sagradas com profundo interesse. Estavam dispostos a aceitar a luz a qualquer preço. Embora não vissem todas as coisas com clareza, aperceberam-se de muitas verdades que ao longo do tempo estavam sepultadas. Como mensageiros enviados pelo céu, saíam rebentando as cadeias do erro e da superstição, convidando os que tinham estado durante tanto tempo escravizados a levantar-se e a assegurarem a sua liberdade. Com exceção do que se passava entre os valdenses, a palavra de Deus tinha estado há vários séculos encerrada em línguas que só os eruditos conheciam, mas tinha chegado a altura das Escrituras serem traduzidas e entregues aos habitantes dos vários países na sua própria língua. Para o mundo tinha passado a meia-noite, as horas de escuridão estavam a chegar ao fim, e em muitas terras apareciam indícios de que a aurora começava a despontar. No século XIV surgiu na Inglaterra um homem que devia ser considerado a estrela da manhã da Reforma, João Wycliffe. Ele foi o arauto da Reforma, não só para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. O grande protesto contra Roma que lhe foi permitido proferir nunca mais deveria silenciar. Aquele protesto abriu a luta da qual deveria resultar a emancipação de indivíduos, igrejas e nações.